Fala, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Galera, nesse vídeo eu quero aqui rebater a fala do Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos, com relação a Michele Bolsonaro, tá? Depois dessa polêmica que houve entre Michele Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro, por causa da decisão do André Fernandes de apoiar Ciro Gomes como governador do estado do Ceará, que a Michele não aceitou, e ela está certa, com toda razão, porque não se faz aliança com o diabo, não se curva ao diabo para vencer outro diabo, não se faz isso. Se vence o bem, o mal com o bem, e não o mal usando o mal, da forma que eles fazem, tá? Aí, Alan dos Santos, em um podcast, ele disse o seguinte, ele foi contra a atitude da Michele, e ele disse o seguinte: primeiro lugar, a Michele não deveria se meter nisso, porque a Michele não tem aval, ou seja, autorização dos filhos de Bolsonaro para falar alguma coisa. Ou seja, na mente do Alan dos Santos, quem tem que decidir e mandar e comandar é os filhos de Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro. Ou seja, aí impera o machismo, né? Ou seja, ela, por ser mulher, então ela não tem que ter voz. Ela não pode falar. Quem tem que falar é os filhos dele, porque são homens. Eles que têm que decidir. Então, se o deputado André Fernandes decidiu, porque dizendo ele que tinha já sendo sinalizado pelo próprio Bolsonaro um tempo atrás, então ele resolveu fazer sim essa aliança com o Ciro Gomes para que através disso conseguir vencer o PT no estado. A Michele foi contra, né? E concordo plenamente com a Michele. Michele deixou bem claro: eu não vendo e não faço acordos com os meus princípios, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu entendo que é certo, e principalmente com base bíblica. E parabéns a Michele. Aí o Alan disse que ela não tinha aval dos filhos de Bolsonaro, então ela não deveria se meter e falar o que falou. Segundo, ele disse: Michele Bolsonaro não estava nem com Jair Bolsonaro quando ele foi preso. Aí volta e diz: onde estava Michele? Viajando o Brasil todo. Aí voltou e disse novamente: Michele Bolsonaro, na verdade, está comendo e cagando para Bolsonaro. Tudo isso por quê? Porque ele disse que se ela não estava no lado de Bolsonaro quando ele foi preso agora, né, pela federal, e estava viajando, então, para ele, isso é um sinal que Michele está comendo e cagando, né, como está aqui escrito na própria fala dele, né? E ainda diz mais aqui, vamos lá, é a fala dele. Ela estava viajando o Brasil inteiro como se Bolsonaro já estivesse morto, ou seja, se ela está viajando é porque para ela Bolsonaro está morto. Ela está cagando para o Bolsonaro. E ainda diz: nem o Tarcísio Freitas quer Michele Bolsonaro por perto. Tarcísio Freitas está fazendo tudo sozinho. Ou seja, primeiro ponto que nós entendemos aqui nessa fala do Alan dos Santos é que, na visão dele, ele entende que por ela ser mulher, ela tinha que estar dentro de casa, lavando e fazendo comida para Bolsonaro, ajudando a trocar as fraldas ou alguma coisa que, se ele estiver doente, dando medicação. Não era para ela estar viajando, cuidando do... Já que ela é presidente do partido Mulher, do PL, né? Ela não era para estar viajando, dando palestra, trabalhando. Não, tinha que estar em casa. Não é também para opinar, as decisões têm que partir dos filhos de Bolsonaro, não é da Michele Bolsonaro. Então essa é uma visão do Alan dos Santos, uma visão machista e barata. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para o Alan dos Santos, quem puder marcar ele nesse vídeo pode marcar: Alan, pelo que eu vi nessa sua fala, pouco você entende de autoridade feminina e de um trabalho de uma mulher. Sabe o que é que eu acho mais engraçado? É que para você, Michele entende que Bolsonaro já morreu. Não. A Michele está viajando o país justamente para manter o nome do Bolsonaro vivo, para manter o nome da direita de pé, para manter o trabalho da direita de pé. Isso aí você não viu. Aí eu pergunto para você, Alan dos Santos, você vê Flávio Bolsonaro viajando o país, dando palestra, cuidando do partido, né, na parte masculina,
como Michele Bolsonaro está fazendo, você não vê. Você vê Eduardo Bolsonaro fazer isso, viajar ao país, tratar dos assuntos do partido, fazer reuniões, campanha para 2026, como Michele Bolsonaro está fazendo e dando apoio a outras pessoas que precisam do apoio do partido, você não vê, mas Michele está fazendo. Você vê o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro também, fazer isso? Não vê. Você vê o Renan Bolsonaro, que está lá em Santa Catarina, vereador, fazer isso? Não. Você vê Carlos Bolsonaro fazer isso? Não. Então, não abre a sua boca para falar o que você, na verdade, não sabe. Pensar é uma coisa, ter certeza é outra. A Michele poderia até meter um processo em você e você provar o que você insinuou dela aqui. Porque dentro dessa sua fala, é uma fala maligna e entendemos que você é mais um que quer destruir a imagem da Michele Bolsonaro. Sabe por que a Michele Bolsonaro não estava em casa na hora que Bolsonaro foi preso? Da outra vez ela estava, agora não, porque ela estava viajando e trabalhando para defender o marido dela e a honra dela e do marido. Ela não estava vagabundando. E outra, Bolsonaro tem empregado para cuidar dele. Tá entendendo? Ele tinha uma empregada lá, empregados, aliás, para cuidar, para fazer o café, preparar a água do banho dele, a medicação dele na hora certa. Tinha médico também do lado dele. Então, Bolsonaro estava em paz. Nem ele reclamou. Se o próprio marido não reclamou e entende o trabalho da mulher, por que você está dando palpite se você não é nada dela, nem é filho dele, não é nada, não sabe de nada? Para tentar, aliás, você disse que é alguns da direita que jogam alguém contra outro, mas essa fala sua é o que então? É o que essa sua fala? Então, você calado ainda está errado. Se você fosse esse macho todo, Alan, você estaria no Brasil lutando pelo país, você não estaria lá fora. Você daria a cara a bater. Alexandre de Moraes só cresceu porque você deu espaço. Alexandre de Moraes só cresceu porque você teve medo e correu. Porque se você encarar o pitbull, ele pode até te morder, mas ele vai ter medo de você. Se você encarar o leão, você pode até morrer, mas você vai mostrar para ele que você não tem medo dele. E você vai saber usar a cabeça. Então, não fale o que você não sabe. A Michele é Michele. E ela não é chulé nem chinelo para estar debaixo dos filhos de Bolsonaro. Ela, como mulher, suportou até demais calada os preconceitos besta que os filhos de Bolsonaro têm. Agora, se vocês são homem, por que vocês não cuidaram de toda essa situação? Deixaram chegar a merda que chegou aí. Deixaram o Bolsonaro ir preso, deixaram o PL apoiar bandido, deixaram tudo quanto é coisa ruim. Deixaram o PT subir e montar nas... E o PT é bem pouco, vocês têm muito mais gente do que o PT tem. Vocês têm muito mais político do que a galera da esquerda. Sabe qual é o problema de alguns de vocês, como o Alan? É falar demais. Mas na hora de fazer não faz nada. Parabéns, Michele Bolsonaro, mulher de honra, mulher de garra. Essa sim é a única candidata do PL que deveria se candidatar a presidente da República, porque tem o nosso apoio. Eu desafio colocar o nome de qualquer um desses outros candidatos aí. Não. Sabe o que a Quest falou essa semana agora? Michele chegou a 47% das intenções de voto segundo turno, superando todos. E cada vez mais ela está... E agora que ela vai subir. Michele deve sim ser a única candidata à presidência da República a assumir o lugar do marido Bolsonaro, porque é uma mulher que está fazendo política diferente, diferente até do Bolsonaro, que disse que se eleito iria fazer diferente e não fez, porque fez acordos, teve que liberar verbas, vendeu os princípios para aqueles bandos de vagabundo, mas ela não está fazendo isso, ela está fazendo diferente agora, porque se ela chegar lá, ela vai mostrar para que ela veio. Michele tem sim o nosso total apoio. Se não sabe o que é que vai falar, Alain, melhor ficar calado.